Convido a igreja que abra em Lucas, Evangelho de Lucas, irmãos e irmãs, mais precisamente em Lucas, capítulo de número 22. Lucas 22, verso de número 19. Lucas 22, estaremos abrindo a palavra do Pai. Diz assim, verso 19 e verso 20. Se a igreja localizou, basta dizer amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E tomando um pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice da nova aliança no meu sangue, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Agora você abra em 1 Coríntios, por gentileza, amada congregação, 1 Coríntios, capítulo 11, e vamos ler somente um versículo. 1 Coríntios 11, verso de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos ler juntos esse verso? E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Que Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. A congregação pode tomar assento. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, na Tua casa, nesta manhã, adentramos, e na Tua casa, Senhor Deus, nós Te louvamos. Aqui, no momento que antecede a pregação da Tua palavra, Te rogamos, mais uma vez, Te rogamos, Senhor, que o Senhor venha iluminar nossas mentes com Teu Espírito Santo, porque se não houver esta iluminação do Teu Espírito Santo nas nossas mentes, aquilo que está em nós, ou que nós pensamos, ó Pai, e que se tornam bloqueios e barreiras para a compreensão da Tua palavra, irá vencer. Não ouviremos a Tua voz, não entenderemos a Tua palavra, e ela vai entrar em nós e vai sair. Mas se houver, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo em nós, ainda que tenhamos, ó Pai, pensamentos, ainda que tenhamos, ó Pai, pensamentos que poderiam bloquear o entendimento da Tua palavra, com o Teu Espírito Santo revelando, esclarecendo, não há força que resista a Ti, e vai entrar em nós a Tua palavra, e não vai sair, ela vai ficar em nós. Nós vamos compreender a Tua palavra. Nós vamos, Senhor Deus, pela ação do Teu Espírito Santo, pensar nela, refletir nela. E uma vez refletindo, Senhor Deus, compreendendo a Tua palavra, ó Pai amado, nós crescemos. Crescemos porque estamos aprendendo de Ti, estudando aquilo que Tu coloca para nós nas Escrituras Sagradas. Te agradecemos, Senhor, pela ação do Espírito Santo nesta igreja. Te agradecemos, Senhor, Pai amado, pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo nesta casa. Atua, Senhor, de maneira poderosa
neste lugar. Derriba as barreiras e os bloqueios, Senhor Deus, que existem em nós, e que possamos ouvir, ó Pai amado, a Tua voz, não o homem colocado por Ti para trazer a Tua palavra, mas ouvir a Ti. E sinceramente e humildemente, Senhor, peço que o Senhor me use para a exposição da Tua palavra, Senhor Deus. E que em nenhum momento, ó Pai amado, o nosso eu, o meu eu, tente se levantar, mas que esteja sempre atrelado atrás da cruz de Cristo, entendendo como João o Batista disse, claramente, importante que ele cresça, Jesus, e que eu, João, e nós, todos nós, possamos diminuir. Que Jesus apareça e se manifeste aos corações. É a nossa oração sentida nesta manhã, sincera a Ti, reconhecendo a nossa pequenez e reconhecendo a grandiosidade do Teu ser. Em nome de Jesus, amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Pensando em que pregar, em que falar com oração, porque não pode ser qualquer palavra, não pode ser qualquer palavra de um entendimento nosso, humano, sobre aquilo que deve ser dito para a igreja, que espera a palavra de Deus, que espera Escritura Sagrada, que espera a Bíblia Sagrada, que espera a Bíblia, espera palavra, espera coisa boa, edificante, que venha do coração do Senhor nos céus, para os nossos corações. O Senhor nos deu, nos ofertou e presenteou com faz isto em memória de mim. Essas são as palavras que Ele, o Senhor da glória, o Senhor dos exércitos, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, falou. Jesus trouxe essa palavra, fazer isto em memória de mim, e fiz questão de abrir a palavra do Senhor Deus para você, nos lugares onde ela está colocada para nós. Em Lucas 22, você viu, 19 ao 20, e também em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24. Ali está bem colocado para nós, fazer isto em memória de mim. E quando ele fala fazer isto em memória de mim, ele está se referindo justamente à ceia. A ceia do Senhor que hoje, se o Senhor permitir, iremos tomar esse alimento espiritual para as nossas vidas e corações. O termo grego para essa expressão, em memória, o termo grego significa para nós trazer de novo. Então, quando Cristo fala em memória, Ele está dizendo para nós, traga de novo a memória. Traga de novo a sua memória. Trazer a memória é o que significa em memória, quando Jesus Cristo fala para nós. Trazei de novo a memória todas as vezes que o fizerdes. Fizerdes o que, Senhor Jesus? No momento que você tomar a ceia, traga a memória. Toda vez que você tomar a ceia, traga de novo a memória. Mas trazer o quê? Trazer à memória o que Jesus fez, quem Ele é para as nossas vidas e para os nossos corações. No dia anterior à crucificação do Senhor Jesus, Jesus se reúne com seus discípulos e ordena aos seus discípulos que eles continuassem a observar o sacramento que eles estavam instituindo para a igreja e que perdura até os dias de hoje, e que um dia vai cessar, e vai cessar quando Jesus Cristo voltar na glória, quando Ele voltar na parousia, segunda vinda de Jesus, aí cessará a ceia do Senhor. Mas enquanto Ele não retorna, Ele coloca, fazer isto em memória de mim, até o retorno dEle, do Senhor Jesus. No dia anterior, então, à crucificação, Ele conversa com seus discípulos, Ele ordena aos seus discípulos que observassem, praticassem a ceia do Senhor, ou a comunhão, porque a ceia do Senhor significa comunhão. A ceia do Senhor significa estarmos juntos, igreja do Senhor Jesus, remida pelo sangue do Cordeiro, lavada no sangue do Cordeiro Pascual, que é o Senhor Jesus, igreja que é dirigida pelo Espírito Santo, igreja que não é um organismo terreno, mas é um organismo espiritual e, portanto, ela é totalmente diferenciada aos outros organismos nessa terra.
Ele fala então para esse organismo espiritual que ele criou, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, que obedece à cabeça, que é ele, o Senhor Jesus Cristo, que nós observássemos. Observar é guardar, observar é praticar, observar é trazer à memória a ceia do Senhor. Ou a comunhão, porque quando você toma a ceia, você não toma sozinho, você toma com uma série de irmãos, que são seus irmãos em Cristo, o povo de Deus, que está à tua frente, ao teu lado, atrás de você. Essas pessoas, todos nós juntos, de igreja, vamos tomar a ceia juntos. É a comunhão dos santos, quando nos reunimos com o único propósito de lembrarmos do Mestre e lembrarmos do que ele fez. Ou melhor, como ele mesmo disse, trazei a memória, ele, Jesus Cristo, sobre os nossos corações. Fazer isto em memória de mim, assim diz o Senhor, ao tomarmos a ceia, e é importante falar o que a igreja já sabe, tomar a ceia, só quem pode tomar a ceia do Senhor são aqueles que foram batizados. Foram aqueles que foram batizados, que professaram a fé em Cristo. Foram batizados e confessaram que Jesus Cristo, num culto público, batizados, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, professaram que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida deles, ou das nossas vidas. E fazemos isto, como diz Jesus, em memória dele, em memória de Jesus. Tomamos a ceia porque antes fomos batizados, porque antes professamos a fé, porque antes declaramos para todos ouvirem que nós pertencemos a Deus, pertencemos a Jesus, e que Jesus é o nosso Salvador, e mais do que Salvador, Ele é Senhor das nossas vidas. Então aí a ceia do Senhor, ela começa a transformar-se num testemunho. Quando você participa da ceia do Senhor, você está testemunhando o que acabamos de falar, testemunhando que nós pertencemos a Ele, testemunhando que nós somos batizados em nome da Trindade Santa, testemunhando que o Espírito de Deus está em nós, e testemunhando que uma vez o Espírito de Deus está em nós, nós confessamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, e por isso somos igreja, corpo de Cristo. A ceia, então, torna-se um testemunho. Quem toma a ceia, quem participa da comunhão, está testemunhando que Jesus é Senhor da sua vida. Ao participarmos disso, testemunhamos então que o corpo de Jesus foi dado, foi oferecido por Ele, foi partido, foi quebrado por nós, por você, por mim. Posso repetir? O corpo de Cristo foi dado, oferecido, partido e quebrado no madeiro por nós, por você e por mim. E que Ele derramou o seu sangue pensando justamente em nós. Você há de se lembrar das palavras dele na cruz, quando ele se refere ao Pai, diz claramente: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O tempo inteiro Jesus Cristo pensava na humanidade que Ele criou. O Senhor Jesus Cristo participou da criação. O Senhor Jesus Cristo estava lá, nos primórdios. O Pai, o Filho, o Espírito Santo estavam nos primórdios da criação de toda a terra, dos céus, do homem, da mulher e de toda a natureza. Nós proclamamos então, quando nós estamos tomando a Santa Ceia, estamos entendendo que Ele, Jesus, se deu por nós, se quebrou por nós. Forte essa palavra, né? Partiu por nós, né, Ana Marçal? Ele se partiu por nós. Ele foi quebrado na cruz por nós. Ali, um lugar onde Ele não deveria estar, um lugar onde a humanidade, nós deveríamos estar, mas Ele foi porque Ele era o único que poderia ir, porque Ele é santo e não tem pecados. Lembro que Ele derramou seu sangue por amor de mim, de você, de nós, para o perdão dos pecados. Ali na cruz, Jesus tomou todos os pecados da humanidade. Ali eu testemunho, e você também testemunha ao mesmo tempo, que ali na cruz do Calvário, quando os pecados da humanidade veio sobre Cristo Jesus, ali nós recebemos este presente, o presente da graça, de saber que nossos pecados estão perdoados, porque Jesus os recebeu na cruz do Calvário. E quem olhar e for atraído pelo Espírito Santo para a cruz, onde o Cristo não está mais presente porque ressuscitou, este recebe o perdão dos seus pecados, porque crê que Jesus Cristo ressuscitou e que Ele é Salvador da sua vida.
Nós não participamos da Santa Ceia para receber perdão. Então eu não vou para a ceia para receber perdão de Deus. Não vou. Eu não vou para a ceia para receber perdão de Deus. Porque na verdade eu entendo, quando eu tomo a ceia, e a ceia simboliza o sacrifício de Cristo, o pão, o corpo e o vinho, o sangue derramado, eu entendo que quando eu vou para a ceia, eu já entendo que na cruz eu já recebi o perdão dos meus pecados. Na verdade, poderíamos usar a expressão tão, às vezes, banalizada e tão, às vezes, em forma de zombaria, nós reformados utilizamos ela para uma espécie, entre aspas, de zombaria aos nossos irmãos neo ou pentecostais, quando eles falam que nós temos que tomar posse disso, daquilo outro. Mas eu acho que esse termo se aplica aqui. Porque se o perdão foi liberado, eu não tenho que pedir perdão agora. Eu tenho que tomar posse, me apossar, saber que já foi para mim liberado o perdão. O que está faltando é o arrependimento meu, dos meus erros, ou dos meus pecados, quando vou tomar a ceia. Ali eu tenho que me arrepender dos meus pecados, porque o perdão já foi liberado por nós, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Jesus fala, fazer isto em memória de mim. Traga de novo a sua memória, a minha vida, o que eu fiz, diz Jesus Cristo. Fazer em memória de mim, fazer isso, tomar a ceia, significa que nós temos um Senhor. Fazer em memória de mim, primeira coisa, significa que você tem um Senhor. Gostamos muito da expressão temos um Salvador, mas pouco nos utilizamos e entendemos a expressão que temos um Salvador que é nosso Senhor. E quando nós entendemos que nós temos um Salvador que é nosso Senhor, e se Ele é nosso Senhor, então eu devo obediência a Ele. Devo obediência ao meu Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. A ceia indica para nós que nós temos um Senhor, que era o único que poderia ir para a cruz, e foi para a cruz. Quem foi? O nosso Senhor, aquele que está acima de nós, aquele que tem senhorio sobre as nossas vidas, aquele que cura as enfermidades, aquele que ressuscita os mortos, aquele que traz palavra de bonança, de paz para o vosso coração, aquele que ativa o seu coração para ter uma disposição espiritual mais aguerrida em relação à vida, e isso nós colocamos para as irmãs do abrigo presbiteriano, na visitação da Federação de Senhoras, essa semana, ao abrigo presbiteriano, e colocamos ali que o tempo para elas, o tempo para elas, sim, o tempo passa, a idade chega, a velhice chega, o nosso corpo envelhece, nossos órgãos envelhecem com o decorrer do tempo, tudo isso é certo, correto de acontecer, é assim que acontece. Mas eu falei para elas em nome do Senhor Jesus Cristo, olha, o que não pode acontecer é o seu espírito envelhecer. O que não pode acontecer é a sua alma envelhecer. O que não pode acontecer é a sua disposição espiritual para o enfrentamento das coisas que acontecem na sua vida envelhecer. E quando eu falo a disposição espiritual envelhecer, é você se prostrar e se render a tudo que acontece, se conformando com o que acontece. E um cristão verdadeiro, ele não se conforma, mas na verdade ele é, pela ação do Espírito Santo, um transformador. E nós, como cristãos, nós devemos ser agentes de transformação e não agentes de conformismo. Não de conformismo. Temos um Senhor que não se conforma com as coisas, um Senhor que joga mesas e cadeiras do tempo para o alto, quando vê que na sua igreja as coisas estão erradas. Um Senhor que chega e diz, olha, aqui não é casa de comércio, mas aqui é casa de oração. Um Senhor, então, que chama a nossa atenção para nos conectarmos com Deus em oração, para estarmos sempre conectados com Deus em oração. Um Senhor que toda a sua vida, seu ministério, Ele assim o fez. Jesus a todo momento orava. Em alguns momentos convidava seus discípulos para estarem com Ele em oração. E em muitos momentos que Ele convidava seus discípulos para estarem com Ele em oração, os seus discípulos não aguentavam e dormiam. E o Senhor chamava a atenção deles para isso. Temos um Senhor. Então isso significa, coro, vozes angelicais, que nós somos servos e não senhores. Isso significa, igreja do Senhor Jesus, amigo visitante, que nós somos servos, não somos senhores. Ainda que em alguns momentos queremos ser, mas não somos senhores. Significa que nós obedecemos conselho da Igreja Presbiteriana de Irajá, obedecemos a Jesus.
ao Senhor Jesus e nos esforçamos para fazer tal qual Ele fez, ainda, Sueli Barbosa, que eu e você e todos nós, igreja, sabemos como é difícil fazer como Ele fez. Mas Ele nos convida a nos esforçarmos a fazer como Ele fez, tal como Ele nos ensinou. Primeira coisa, então, a entender é que fazer isto em memória de mim, trazer de novo a memória, significa reconhecer que a ceia mostra para mim que Jesus é o meu Senhor. Tanto é Ele é meu Senhor, tanto é que Ele tem senhorio sobre a minha vida, tanto é que Ele é responsável por mim, que Ele então tomou como responsável por mim, por nós, pela humanidade, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Tomou o lugar da humanidade, porque Ele se entendeu responsável por esta humanidade. Somos servos, não somos senhores. Fazer isto em memória de mim, trazer de novo a memória, é que esse Senhor, que é Jesus, se fez carne por nós, Filipenses capítulo 2, e habitou entre nós, sofreu as nossas dores e morreu por nós. Vamos ver o que ele fez? Se fez carne, encarnou-se homem, foi encarnado o homem, nascido de mulher, chamada Maria, escolhida por Deus. E onde o anjo Gabriel trouxe a palavra para ela, que no ventre dela, gerado pelo Espírito Santo, nasceria um ente santo, que seria Jesus. Jesus se fez carne, encarnado o homem na terra, habitou entre nós. Significa o quê? Significa que o Criador desceu à terra. Deus desceu à terra. Deus saiu da sua majestade, da sua glória nos céus, desceu à terra, se humilhou e andou entre nós e dialogou com a humanidade. Porque é isso que Jesus fez. Jesus conversou com a sua criação, conversou com a humanidade, habitou entre nós. Ao habitar, sofreu as nossas dores. Homem, Jesus encarnado, 100% homem, sofreu as nossas dores. E Jesus, então, morreu por nós. Aquele que era infinito mostrou finitude. Aquele que era ilimitado mostrou limitação e morre por nós. Fazer isto em memória de mim, trazer de novo a memória ao tomar a ceia, trazer a memória que Ele fez carne, habitou entre nós, sofreu nossas dores, morreu por nós. O verbo se fez carne, João 1,14 fala isso, que o verbo se fez carne, habitou entre nós e era o Filho unigênito de Deus. João capítulo 1, verso 14, revela isso para nós. Em Jesus, Deus se fez carne em Jesus. O Senhor se fez carne em Jesus. Deus, que é Espírito, em Jesus, Filho, vem à terra e se fez carne, igual a mim e você. E ao se fazer carne, vindo à terra, Ele dialoga com a sua criação, que é a humanidade. Ora, você pode dizer, mas Deus não é carne. Em João 4, Jesus Cristo para a mulher samaritana, em um dos momentos da intensa e extensa conversação dele com aquela mulher, que era algo proibido naquela época, uma mulher não poderia conversar com um homem. Talvez possa ser até tema da liderança feminina, daqui a pouquinho mais, para a SAF, que nós estaremos ministrando a palestra. Talvez a gente possa até falar sobre isso, quem sabe, né? A mulher não poderia falar com o homem, e Jesus puxa a conversa com ela naquele poço de Jacó. Os discípulos chegam, veem ele conversando com ela, mas ninguém se atreve a falar com o seu Senhor, porque ele está falando com uma mulher. Mas ali Jesus Cristo revela para aquela mulher, Deus é Espírito. Ele fala, ora, então Deus não é carne. Mas em Jesus, Deus se fez carne. Ele veio à terra. Ora, então, querido irmão Sérgio, né? Vinícius, ora, Deus não deixou de ser Deus, não, mas tornou-se Deus em carne humana. Ele não deixa de ser Deus, mas Ele torna-se Deus em carne humana. O verbo que está em João 1, verso 1, o verbo que conforme lemos lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, esse verbo agora transforma-se num evento temporal. O que é evento temporal? Um evento de Diácono Nilson Fernandes Soares preso ao tempo.
Jesus se transforma no evento temporal, porque agora ele está localizado no tempo. No tempo humano. No Cromos, tempo humano. Cronos, tempo humano. Não no Kairos, mas no tempo humano ele está localizado agora. Podemos dizer ano, época, data que ele veio à Terra. Então ele se transforma. Jesus, que é Deus e que vem em carne à Terra, se transforma num evento temporal, localizado no tempo. No tempo. E tanto é verdade isso que ele mesmo depois vai dividir esse tempo entre antes e depois de Cristo. Jesus divide o tempo. O verbo agora transforma-se no evento temporal. O verbo agora, com ele se transforma num ponto da história. Um ponto da história. O homem pela história pode localizar Jesus e dizer que ele viveu num certo período de tempo. Dizer até aonde morou, dizer até quem era a sua família, dizer até o que ele fez, dizer com quem ele andou, dizer com quem ele chamou, dizer o que ele queria fazer. Porque ele se transformou-se num evento temporal. Ele está localizado no ponto da história. Ele agora está limitado à circunstância do tempo que ele mesmo criou, porque ele é Deus. E ele criou o tempo. Mas agora ele está limitado à circunstância do tempo que ele criou. Ele, através de toda a criação, ganhou existência. Jesus existe em carne, osso, sangue. Ele existe agora, está na terra, naquele tempo. Ele, através de quem toda a criação ganhou existência, transforma-se agora ou torna-se uma criatura finita. Porque ele nasce e ele vai um dia morrer, como morreu, crucificado. Mas ele é Deus e ressuscita ao terceiro dia. Ele não pode morrer. Ele vence a morte. Ele continuou 100% Deus. Quem vem quinta-feira sabe o que eu estou falando, no estudo bíblico. Ele continuou 100% Deus, mas também tornou-se, a partir da encarnação, 100% homem. 100% homem. O infinito sujeitou-se à finitude. O eterno conformou-se ao tempo. O sobrenatural reduziu-se ao natural, carne e sangue, homem, 100%. Mas Deus também, 100%. Ele veio, diz a Bíblia, em figura reconhecidamente humana, porque as pessoas olhavam para ele e viam que era um homem que estava ali. Filipenses capítulo 2. O verbo pré-existente esvaziou-se da sua glória nos céus, que é nós. Esvazia sua glória no céu, tornando-se homem, humilha-se ao tornar-se homem, porque ele é Deus. E tomando o lugar de servo, a majestade divina, sua majestade divina, foi encoberta com selo pela carne, que agora reveste o seu corpo, ele que é espírito, porque ele é Deus. Ele fez isso por nós, Deus Espírito fez isso por nós. Viu agora, ele se encarna homem, fez isso por nós, e não fez por alguma necessidade dele, ou necessidade própria dele, mas ele se encarna homem por uma necessidade da criação, da humanidade, por uma nossa necessidade. Por que, meu pastor? Porque o homem simplesmente estava afastado de Deus, porque o pecado entrou na história da humanidade. Porque o homem não tinha como alcançar mais Deus, depois que o pecado entrou na história da humanidade. E quando Jesus Cristo vem à terra, e ele na cruz do Calvário assume todo o pecado da humanidade, ele nos liberta daquilo que nos afasta de Deus. E ele então mostra que o caminho para chegar a Deus é ele, Jesus Cristo. Ele é o resgatador, ele é o pastor que busca a ovelha perdida, ele é o reconciliador entre Deus e o homem. Jesus é a escada onde os anjos sobem e descem. Jacó teve esse sonho e Jesus diz: essa escada que Jacó viu sou eu sou a ponte, a escada onde os anjos descem e sobem dos céus para a terra. Jesus nos eleva à presença de Deus, e quando você ora, você é elevado à presença de Deus através do nome de Jesus. Ele fez isso por nós, por nós. Deus, no Antigo Testamento, havia feito muitas promessas de demonstrar misericórdia à humanidade pecadora. A nós, através de um varão, foi feita a promessa por Deus que haveria de vir um varão que seria destinado para isso.
Um varão que seria santo, perfeito, imaculado, sem manchas, sem defeitos. Sem manchas, sem defeitos significa sem pecados. Jesus não tinha pecado, Jesus é Deus. Só ele poderia ser esse varão, nenhum outro homem poderia assumir a crucificação para salvar a humanidade. Só Jesus poderia fazer isso, porque ele é santo, perfeito, sem pecados. Por isso, então, era necessário que Jesus se fizesse carne, mas ele sabia que se ele fizesse carne e fosse para a cruz, a comunhão que havia entre ele e o Pai, haveria, naquele exato momento, o pecado entrando nele, nas suas costas, seus ombros na cruz, ele perderia essa comunhão com Deus, que ele prezava tanto quando dizia: o Pai está em mim e eu estou no Pai, e vocês estarão em nós, pela ação do Espírito Santo. Jesus se fez carne e o que ele mais temia era ficar ausente da presença do Pai. Ele se fez carne para confirmar as promessas de Deus em nosso favor. Se fez carne para destruir as obras do bicho feio, chamado diabo. Jesus derrota Satanás como homem, 100% homem, 100% Deus. Como homem, Jesus derrota Satanás. Mas tem algum significado ele vir à terra, encarnado homem, e como homem, 100% Deus, ele derrotar Satanás? Tem todo o significado. Todo o significado. Porque João 3, versículo 8, 1 João 3, versículo 8, fala assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. O pecado vem do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Lembra? Queria ser igual a Deus. Isaías fala sobre isso. Queria ser igual ao Altíssimo, queria ter um trono e ser igual a Deus. É ele que vai em Eva, é ele que vai em Adão, é ele que seduz, é ele que fala: olha, ele não quer que vocês, Adão e Eva, sejam igual a ele. É por isso que ele falou para não comer do fruto daquela árvore. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo viu pecando desde o princípio. Para isso se manifestou então o Filho de Deus. Para o quê? Para destruir as obras de Satanás, do diabo. Se Satanás ele realiza alguma obra espiritual, e ele realiza muitas, o único que pode, não é Luiz, o único que pode desfazer essas obras é Jesus, o Filho de Deus. Ele veio para isso. Ele veio para destruir as obras que Satanás realiza nesta terra e tenta realizar nas vidas dos homens, no destino das nações, no destino dos povos, dos homens e das mulheres. Por isso, a humanidade tem que pedir socorro para Jesus, porque Ele é o único que pode destruir as obras armadas, arquitetadas por Satanás. Só Jesus. Se Satanás realiza um trabalho espiritual, seja qual for, o único que pode desfazer o laço é Jesus. Cristo se fez carne para na carne. Aí vem a explicação. Ah, Senhor, como é que é isso? Jesus como homem derrota Satanás. A explicação está aqui agora para você. Cristo se fez carne para na carne, homem, 100%. Nos dá exemplo de uma vida santa, consagrada a Deus. Jesus, 100% homem, na carne, encarnado homem, mostra para você, mulher, mostra para você, homem, que é possível ter uma vida consagrada a Deus, sendo nós homens e mulheres, porque o Filho de Deus, encarnado homem, 100% homem, teve essa vida consagrada a Deus no seu ministério terreno, e ele mostra para mim e para você que é possível, nele, Jesus, é possível ter essa vida consagrada. Na carne, encarnado homem, ele derrota Satanás. Cristo se fez carne e habitou entre nós para ser um portador, um mensageiro de uma nova aliança entre nós e Deus. Essa nova aliança, ele diz: aquela escada de Jacó no seu sonho, sou eu. Os anjos sobem por mim, descem e sobem por mim a terra. Sabe o que significa? Então ele diz, significa que eu que dou acesso ao homem a chegar aos céus. Só podemos chegar aos céus, a Deus, se for por Jesus.
O Verbo divino se humilha a si mesmo, e é por nós que ele faz isso. Se humilhou em quê, meu pastor? Se humilhou porque ele deixou a glória dele, esvaziou-se e veio à terra, em figura reconhecidamente humana, em forma de servo. Ele se humilha ao fazer isso porque ele é Deus e pode todas as coisas. Mas ainda o Senhor habitou entre nós e sofreu as nossas dores, de como é confortante, confortador ouvir essa palavra. O Senhor, encarnado homem, sofreu as nossas dores. Isso significa, amado e amada, que as dores que você sofre e sente, existe alguém nesta terra, alguém que consegue compreender totalmente os seus sentimentos e as suas dores. É o Senhor Jesus. Ele sofreu as nossas dores. Vemos isso em João 1,14, novamente falando sobre esse assunto. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Fazer isto em memória de mim, para encerrar, trazer de novo a memória, sim, que Ele é Senhor, que Ele se fez carne, habitou entre nós, e que sofreu as nossas dores, acabamos de falar sobre isso, e morreu por nós. Cruz, morreu por nós. Mas também, trazer a memória, é lembrar que Ele ressuscitou no terceiro dia. Você não pode esquecer disso. Ele venceu a morte. Ele disse que voltaria à vida, e Ele voltou à vida no terceiro dia. Cristo voltou. Cristo ressuscitou. Cristo andou 40 dias na terra, 40 dias, 40 noites, andando e aparecendo para diversas pessoas. O Cristo ressurreto nos deixa lições. Mas encerro essa mensagem, mensagem esta, que o que significa fazer isto em memória de mim. Encerro essa mensagem dizendo da seguinte forma: como ou não comer e beber indignamente a ceia do Senhor. Porque Ele deixou isso para nós também. Deus não me perdoará as minhas ofensas se eu não perdoar, irmãos, as transgressões do meu próximo. Mateus capítulo 6, versículo 15, aconselho a você a abrir nesse ponto. Mateus 6, verso 15, está muito claro para nós. Diz assim a palavra, a oração dominical, né? Verso 9, verso 15, mas eu vou ler o 15, diz assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos ler juntos? Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se você não liberar, não é, Dagmar, o perdão ao outro que lhe ofendeu, a palavra do Senhor Deus nos orienta e nos diz, tampouco nosso Pai Celestial nos perdoará as nossas ofensas, porque nós estamos o tempo inteiro, todos os dias, cometendo pecados contra o nosso Deus. Os pecados contra o nosso Deus são chamados de ofensas a Deus. Nós estamos diariamente realizando ofensas, seja em atos, gestos e pensamentos ao nosso Deus. E quem disser que diariamente não comete ofensas ao próprio Deus, ao seu nosso Deus, neste lugar está mentindo diante de Deus. Porque todos nós, todos os dias, por mais que não queiramos fazer isso, em algum momento das 24 horas do dia, em determinado lugar, em determinado pensamento, em determinada fala, em determinado olhar, estaremos cometendo pecados e ofensas ao nosso Deus. E ele fala claramente aqui, o Senhor: se porém não perdoardes aos homens que lhe ofendeu, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Então, querido amigo e irmã e amigo que está aqui na congregação nesta manhã, Deus não me perdoará as minhas ofensas, que não são poucas, se eu não perdoar as ofensas e transgressões do meu próximo. Pense nisso. Pense nisso. Perdoe o seu próximo. Perdoe aquela ou aquele que lhe ofendeu. E pense que Deus disse que não perdoará as suas ofensas, que são diárias, a minha também são diárias, se nós não perdoarmos os nossos, aquele que nos ofenderam em algum momento das nossas vidas.
Nós não estamos aqui, irmã Ana, para ser poço de amargura, e nem poço de raiva, e nem poço de ódio contra ninguém. Não estamos aqui para isso. E quem fica desta forma até adoece, fisicamente falando, e emocionalmente também. Mas nós estamos aqui para imitarmos a Jesus, querido amigo Elton. E Jesus é aquele que nos orienta a liberar o perdão. Libere o perdão, amigo Elton, querido irmão, querida igreja, todos que estão aqui. Libere o perdão, porque a primeira pessoa a ser beneficiada quando você libera o perdão não é o seu próximo, é você mesmo. É você. A sua alma fica leve quando você, em oração a Deus, fala: Senhor, eu estou perdoando ela, estou perdoando ele, diante de ti, em oração a ti, estou perdoando. Quando você faz isso, a sua alma é liberta, e seu coração é retirado toda a amargura ou sentimento contrário que pode te fazer mal, que está dentro dele. E quando você sente e percebe que foi liberado o perdão, que você liberou o perdão, porque falou com Deus, Deus agiu no seu coração então liberou o perdão, você consegue ter forças para ir até naquele que te ofendeu. Eu lembro uma vez que eu fui na casa de uma pessoa pedir perdão por alguma coisa que eu não fiz. E fui, porque eu sabia que se eu não fizesse isso, a pessoa, não entenderia. Então fui, sabendo que eu não tinha nada a pedir perdão. Mas fui porque entendi que era necessário, porque aquela pessoa só entenderia se eu pedisse perdão. Mas o homem diz mais ainda, Mateus 6,15 fala isso, 1 Coríntios 11:28 fala assim: mas o homem que se examine, e assim como do pão, e beba do cálice, trazei de novo a memória, fazei isto em memória de mim. Eu fazendo memória de Cristo, tomando a ceia do Senhor, eu vou lembrar que Ele era um agente perdoador. Alguém te condenou, a mulher? Não, Senhor, todos foram embora. Então vá, está perdoada. Mas tem uma coisa: o que, meu Senhor? Não peque mais. Mas o homem se examine, e assim como do pão, e beba do cálice. A hora que você toma do pão e você toma o cálice, é a hora de você se autoexaminar, ver como é que você está. E vendo como é que você está, não ficar pedindo perdão, porque o perdão foi liberado na cruz, mas se arrepender dos seus pecados. A questão aqui não é pedir perdão a Deus, o perdão foi liberado. A questão aqui é se arrepender, porque quem se arrepende não faz mais. Porque é muito fácil pedir perdão: me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Mas continua fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque não se arrependeu. Então a grande questão, não é, Luiz? É arrependimento. Não é pedir algo que já foi dado. O que foi dado tem que ser tomado posse ao me arrepender. O homem se examina a si mesmo, se me coma do pão e bebo do cálice. Não sou digno de receber perdão, e recebi na cruz, se houver alguém que eu não possa perdoar. Se eu não posso ser digno de receber esse perdão que Ele já me deu, sem eu merecer, se eu não consigo perdoar. É uma questão de raciocínio, reflexão, e a igreja de Jesus ela é extremamente racional e espiritual. Eu testemunho contra mim mesmo se depois de eu tomar o pão e eu tomar o vinho, eu continuar sentenciando aqueles que estão próximos a mim. Eu passo então uma sentença não sobre eles, mas sobre mim mesmo. Por quê? Porque eu não liberei o perdão. E eu tenho que liberar o perdão. O perdão que eu devo liberar do meu coração. E aí sim, ao liberar o perdão, eu participo da comunhão dos santos. Porque os santos são todos aqueles que foram separados por Deus para serem santos, como eu, Deus, sou santo. Devemos caminhar com temor ao longo do tempo da nossa peregrinação aqui na terra. Devemos caminhar com temor, porque fomos redimidos de nossa conduta pelo precioso sangue do Cordeiro. Termino lendo esse texto, 1 Pedro capítulo 1, 17 e 19. Se você puder abrir, é ótimo,
para o teu coração, para os nossos corações, a leitura desse texto, porque ele nos ensina muito. 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro capítulo 1, versos 17 e 19. Diz assim, 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 17 e 19. Vou ler para você. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro fala, se você invoca como Pai, o Deus celestial, se você chama de Deus celestial, Pai de Jesus, como seu Pai, porque na oração dominical Cristo disse, Pai nosso que está nos céus, então esse Deus é nosso Pai, Pai da igreja. Se você invoca Ele como seu Pai, e Ele é aquele que não tem acepção, ou não faz acepção de pessoas, e julga Ele, Deus Pai, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, durante o tempo da sua peregrinação na terra, porque esse Deus que é teu Pai, e que não faz acepção de pessoas, e julga a nós, crentes, segundo as nossas obras, esse Deus estará olhando toda a nossa peregrinação na terra, estará olhando toda a nossa caminhada na terra, estará olhando nossa permanência na terra, então que eu tenha temor, porque Ele no final dos tempos, Ele vai julgar a mim, segundo as minhas obras. Então eu tenho que ter temor quanto às obras que eu realizo aqui nessa terra. Ele continua, fantástico, Pedro, o inculto, mas que é culto por causa do Espírito Santo. O pescador que não tinha conhecimento, não tinha estudo como Paulo, mas que traz palavras maravilhosas que o Espírito Santo o inspira. Sabendo que não foi mediante, versículo 18, coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Sim, nossos pais nos legaram. Esse comportamento, ele fala, olha, não foi ouro nem prata que te resgatou, mas o que te resgatou está no versículo 19, foi o precioso sangue do Cordeiro, que é Jesus, que não tem defeito, ou que é sem defeito, que é sem mácula, o sangue de Cristo te resgatou. Irmão, não foi ouro e nem prata que te resgatou, o que te resgatou foi o sangue de Cristo, e o sangue de Cristo é precioso, e o sangue de Cristo mostra o sangue de alguém que tinha uma conduta exemplar aqui na terra, 100% homem, derrota Satanás, Deus, 100% homem, com a conduta santa, e chama a sua igreja, para que a sua igreja o imite, e tenha também a sua igreja uma conduta santa, e que a sua igreja saiba que ela foi resgatada, nem por dinheiro, nem por ouro, nem prata, nem nada de valor terreno, mas foi resgatada porque Ele deu sua vida por nós, o seu corpo foi ofertado, oferecido, dado, partido, quebrado por nós, e Ele se deixou quebrar, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, o Senhor Jesus. Que cada um se examine, e coma do pão, e beba do cálice, que em vez de pedir perdão a Deus, se arrependa dos seus próprios pecados, a começar por mim, e indo para toda a congregação. Fazer isto em memória de mim, disse o Senhor. Traga de novo a memória, disse o Senhor Jesus, tudo que eu ensinei para vocês, ao tomarem o pão e ao tomarem o vinho. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.